Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem? Professora Angélica chegou aqui hoje, né? Aqui tá bem tranquilinho o nosso ambiente de hoje, pra gente poder conversar um pouquinho sobre o resto aí do nosso conteúdo de língua portuguesa para esse estudo direto, com destino à sua aprovação, não é assim? A professora Angélica quer que você tenha todo o desempenho possível em prova. Hoje é sexta-feira, na verdade. O nosso encontro aqui hoje não será demorado, tá? Achei que a gente precisaria fazer um encontro de 1 hora, mas a gente não vai precisar, porque nós estamos aqui nessa retinha final. Nós vamos conversar aqui sobre pouquíssimos temas que ficaram faltando aí para sua prova. Tá? Hoje nós vamos conversar, você tem um material aí, né? A professora Angélica está com o material dela aberto aqui, viu? Nós temos aí, primeiramente, conversar, relembrar, revisar sobre a concordância. É verdade. A concordância, ela pode acontecer em uma questão de prova pra gente aí, viu? Pois é, uma questão de prova pode ser sobre o assunto de concordância. Então, a prof vem aqui nessa última mentoria, nesse último encontro rápido nosso aqui, para poder conversar com você, memorizar com você, relembrar com você esse quesito concordância, tá? Então, o que nós vamos entender com relação à concordância? Primeiramente, você tá com seu material aberto aí, né? Pois é. Existem dois tipos de concordância. Nós temos a concordância nominal e nós temos a concordância verbal, tá? Entenda que quando nós estamos diante de concordância nominal, nós vamos identificar primeiro, dentro de um contexto, um substantivo. E aí, a gente vai visualizar que adjetivo, artigo, numeral ou pronome vão concordar com esse substantivo. Isso é o conceito prévio da concordância nominal. No seu material aí tem um mapinha. Na verdade, hoje eu não joguei na tela aqui, por causa, né, do nosso encontro ser breve e você ter o material para acompanhar, tá? Beleza. Tem um mapinha para você diferenciando a concordância nominal da concordância verbal. O que é a concordância verbal agora? É o verbo concordando com o sujeito. Nesse princípio, você tem concordância nominal e você tem concordância verbal, tá vendo? Então, na concordância nominal, o que você vai fazer? Você vai identificar o substantivo e aquilo que é nome e que está concordando com ele. Na concordância verbal, o que você vai fazer? Você vai identificar o sujeito e observar que o verbo vai concordar com ele, beleza? É assim que você vai fazer, tá? Beleza, então. Aí a gente prossegue no seu material aqui, aí, né? E no meu material aqui, a professora Angélica deixou para você algumas observações. Por exemplo, nós temos aí, ó, anexo, incluso e kit. É uma regra dentro da concordância nominal, que pode ser questão de prova para você. As palavrinhas anexo, incluso e kit concordam com o substantivo ao qual se refere. Agora, a expressão em anexo não concorda. Não é à toa que você está no estudo direto para a sua aprovação, não é assim? Então, a gente tem que ser direto ali no que a banca pode correr o risco de cobrar, no que o CRS pode correr o risco de cobrar. Tá vendo como é que é? Pois é. A gente tem também a regra do é permitido, está no seu material. É bom, é proibido, é necessário. Uma dessas expressões, né? Qualquer uma dessas é permitido, é proibido, é bom, é necessário. O que acontece com essas expressões? O problema delas na concordância é quando elas estão em um contexto em que dentro desse contexto também aparece uma palavra feminina. Essas expressões, é bom, é necessário, é permitido, é proibido, só vão concordar com o substantivo feminino que aparece dentro do contexto se houver algo que determine o substantivo feminino, principalmente o artigo. Tá vendo como é que é? Pois é. Caso contrário, não concorda. Outra situação, as expressões possível, mesmo, bastante, tá vendo? Que a gente tem aí junto, também são situações de prova dentro do quesito concordância nominal. Então, atenção a essas regras. Ainda dá tempo, né? De correr, folhear um materialzinho rápido e visualizar, porque amanhã, sábado aí, não é assim? E a gente tem domingo a nossa prova. Beleza. Nós temos, na concordância verbal, alguns casos particulares que eu também coloquei aí no seu material para você. Estou com o meu material aberto aqui, você com o seu aí. Olha só, nós temos a regra dos verbos impessoais. O que são verbos impessoais, professora? São verbos
que fazem oração sem sujeito. Esses verbos que fazem oração sem sujeito, eles são considerados impessoais por quê? Porque não existe concordância para eles. Tá vendo como é que é? E não tem sujeito para o verbo concordar com ele dentro do contexto. Então, não existe concordância para eles. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Aí, eles têm que ficar sempre no singular, porque eles fazem oração sem sujeito. Nós temos aquela particularidade do verbo mais o se também, né? Determinando ali o quê? A voz passiva sintética ou sujeito indeterminado. E essa questão do verbo mais o se, esse verbo que se encontra do lado do se, também pode ser particularidade de prova no quesito concordância verbal pra gente, tá? Por quê? Porque quando o verbo está junto com o se, fazendo voz passiva sintética, ele vai concordar com o que vem depois do se. Agora, se o verbo está junto com o se, fazendo sujeito indeterminado, o verbo não concorda com o que vem depois do se. Ele tem que ficar sempre no singular. Tá vendo? Invariável ali, tá? Beleza. Outra situação também que eu coloquei no material de vocês é o quê? É a regência, é a concordância do verbo ser. Geralmente, na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, mas o verbo ser, ele tem uma particularidade para ele. Olha só. Se o sujeito for coisa, tá? E o verbo ser acontecer ali, conjugado, né, em qualquer tempo, o verbo ser não concorda com esse sujeito. O verbo ser concorda com o que vem depois dele. Isso é uma particularidade do verbo ser. Se o sujeito for pessoa, o verbo ser agora concorda com o sujeitinho bonitinho, tá? Então, muita calma, porque isso também é particularidade de prova para você. E essa concordância é exclusiva do verbo ser, beleza? Não se aplica a todos os verbos em provas, beleza? Aí, o que a gente tem também? A questão do alerta, né? A concordância da palavrinha alerta. Preferencialmente, ela vai ficar no singular, mas ela traz uma concordância facultativa, tá? Então, muita calma na hora, dentro desse quesito concordância, para você não errar naquilo que a gente está visualizando aqui, beleza? Amém. Agora, a prof trouxe uma questão no seu material. Olha só, tá dizendo aí o seguinte. Fazem 2 anos que me formei. Beleza. Aí diz assim, é necessário cautela na interpretação das informações. Olha o que você tem no seu material. Aí nós temos no enunciado o seguinte, considerando os aspectos de concordância verbal e nominal, pode-se afirmar, tá pedindo as duas, no aspecto de concordância verbal e nominal. Por que o gabarito aí é a letra D de dado? Eu trouxe uma questão, porque é uma questão na sua prova. Por que o gabarito foi letra D? Por quê? Está dizendo que pode-se afirmar considerando os aspectos de concordância verbal e nominal. Por que é a letra D? Porque nós temos aí que apenas a primeira frase está incorreta. Apenas o primeiro contexto está incorreto. Por que ele está incorreto? Porque o verbo fazer é um verbo impessoal, olha só. E ele vem com um advérbio depois dele, fazendo oração sem sujeito. Então, como o verbo fazer é um verbo impessoal, né, porque é um dos tipos de verbo que faz sujeito inexistente ali dentro do contexto, né, não tem esse verbo fazer que ir para o plural dentro do contexto. Tá vendo como é que é? É delícia da gente entender, né? Assim, pois é. Então, cuidado com todas essas dicas que a professora Angélica colocou para você, porque olha uma questão trazida pelo CRS, trazendo aí na concordância um verbo impessoal. Tá vendo? Pois é. Agora, beleza, a gente continua aqui. Nós estamos agora diante da regência. Olha só, regência. A gente sabe que a regência se subdivide em duas, né? Nós temos a regência nominal também e nós temos a regência verbal, tá vendo? Nós temos duas regências acontecendo ali, né? Ok. O que é regência nominal? Nome, exigindo um complemento nominal adequado a ele. Nós vamos parar no nome, fazer uma perguntinha pro complemento com preposição. E a mesma preposição tem que acontecer introduzindo o complemento, tá vendo? Isso é o que? A regência nominal. Separa no nome, pergunta com preposição e a mesma preposição está ali na resposta, introduzindo um complemento nominal. Ok, tá aí, né? Ó, tenho amor a seus livros, o material está aí.
tenha amor a seus livros. Amor, que é o nome, separa e pergunta, amor a quê? E você tem resposta, a seus livros, olha só. Amor a quê? Você não está perguntando tenha a quê, você está falando tenha amor. Amor a quê? A seus livros. Então, você parou no nome, perguntou com preposição e a mesma aconteceu na resposta. Então, você está diante de quê? De que você está diante? De um complemento nominal adequado ao nome e uma regência nominal sendo aplicada de forma correta. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí nós temos o nosso material que a professora Angélica colocou aí pra você, o quê? As preposições que são mais usadas depois de nomes, né? Você pergunta, a quê? A quem? De quê? De quem? Com o quê? Com quem? Para quê? Para quem? Tá vendo? E por quê? Por quê? Então, você tem isso tudo acontecendo aí, tá? Beleza. Agora, o que é a regência verbal? É você parar no verbo. Olha o nosso estudo direto na nossa aprovação. Olha só. Você vai parar no verbo. Verbo agora, porque é regência verbal. Perguntar com preposição e a mesma acontecer na resposta. Ou você vai parar no verbo, não vai perguntar com preposição e terá a resposta. Aqui na regência verbal, nós vamos relembrar aquele verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Olha só que delícia, tá vendo? A gente vai relembrar o verbo de ligação, viu? Então, aqui na regência verbal, você vai observar a regência, a classificação dele de acordo com a regência. Só que aqui eu coloquei para você no seu material que de acordo com a regência verbal, nós temos 3 situações de prova, possíveis de prova. A primeira é sabermos que um verbo nunca vai mudar tem verbo que nunca vai mudar de regência. Por exemplo, o verbo precisar, que é o verbo que eu trouxe aí no seu material. Esse verbo precisar nunca vai mudar de regência, porque quem precisa, precisa sempre de quê? Não é assim? E tem-se resposta, tá? Beleza. Agora, tem verbos, por exemplo, aí, o verbo esquecer ou o verbo lembrar, que é o contexto que está no seu material aí, na observação 1. Tem verbos como esquecer e lembrar que mudam de regência, porque acontece ou não acontece o pronome oblíquo dentro do contexto. Por exemplo, quando não tem pronome oblíquo dentro do contexto, igual aí, ó, nunca esquecerei os favores que fez, nunca esquecerei o que? Os favores, não é assim? Não houve pronome oblíquo perto do verbo, então a regência do verbo vai ser verbo transitivo direto. Olha no segundo contexto, nunca esquecerei dos favores, olha que mudou agora, que me fez. Então, existem verbos que, por causa da presença do pronome oblíquo me, vai mudar a regência, vai sair de transitivo direto e vai passar a ser transitivo indireto. Isso é pegada de prova, isso é direto na sua aprovação, isso é uma condição muito bacana para você. Agora, nós temos ali uma terceira situação de regência. É verdade, aquela onde a gente avalia a classificação do verbo de acordo com a regência, mas pelo sentido daquele verbo dentro do contexto. Por exemplo, o verbo visou, que você tem aí na observação 2. Preste atenção na forma verbal visou. O verbo visar, ele tem o sentido de mirar, de ver, mas também tem o sentido de pretender ou desejar. E aí, o que vai acontecer? Com o sentido de ver, mirar, ele tem uma regência. No sentido de pretender ou desejar, ele tem outra regência. E essa situação de o verbo mudar de regência, porque ele mudou o sentido dele, é a maior particularidade de prova para você. Porque vai exigir de você, primeiro, a interpretação. Então, você tentar saber o sentido do verbo. Depois que você soube o sentido, você volta pro verbo ali e pergunta pro complemento dele. Tá vendo? Tenta avaliar o complemento dele ali para você classificá-lo corretamente, de acordo com a regência. Viu como é que é? Pois é, não é brincadeira não, mas a gente dá conta. Nós estamos em reta final com destino à nossa aprovação. Aí é muito bacana você entender isso. Beleza.
temos aí, a professora Angélica trouxe duas questões para você. Olha só o que nós temos no nosso enunciado. Tem assim, ó, na questão de número 1. Uma das opções apresenta erro quanto à regência verbal. E tem assim, assinale a, né? Erro quanto à regência verbal. Por que o gabarito é letra B? O que está errado na letra B? Chegando na repartição, encontrou as portas cerradas. Por que o gabarito está errado na letra B? Porque quem chega, chega a algum lugar. Então, você nunca chega na repartição, você chega à repartição. E com acento grave no A ainda, porque repartição é palavra feminina. Olha só, tá vendo? Quem chega, chega sempre a algum lugar. Quem vai, vai sempre a algum lugar. Então, nunca é certo você falar assim, ah, eu cheguei no shopping, querida. Ah, eu cheguei no hospital. Não, eu cheguei ao hospital. Eu cheguei ao shopping. Eu cheguei ao centro da cidade. Tá vendo como é que é? Você nunca chega no, nunca chega na, você sempre chega ao, entendeu? Ou a algum lugar. Tá vendo como é que é? Pois é, então cuidado com isso. Aqui eu trouxe uma questão de regência verbal. Agora, olha o segundo contexto. Tá pedindo para assinalar a alternativa em que o significado do verbo apontado entre parênteses não corresponde à sua regência. Isso é outra situação que o CRS pode trazer para você. O verbo que está ali nos parênteses não corresponde à regência da forma aplicada dentro do enunciado. Então, se não corresponde, por que a letra D não está correspondendo? Vamos avaliar. Olha só. Estudantes brasileiros assistem na Europa durante o ano todo. O verbo assistir não vai ter sentido de observar aí. Se você estudou regência, você sabe que o verbo assistir, ele tem sentido de quê? Primeiro sentido dele, sentido de dar assistência. O segundo sentido, o sentido de ver. E o terceiro sentido é o sentido de quê? De residir. Tá vendo? Então, se ele reside na Europa, ele mora na Europa. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, muito cuidado com isso. Por quê? O que era para você fazer aqui? Pegar o verbo que está em cada alternativa e substituir pela forma que está dentro do parênteses. Olha que questão tranquila. E avaliar onde não corresponde. A única alternativa que não corresponde é na letra D de dado. Que eu peguei o verbo ali, o verbo assistir, substituir pela forma observar e não vi sentido. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora, olha só que a gente vai visualizar aqui rapidinho a crase. Olha só que delícia de ver, né? O que nós temos com relação à crase para a gente poder levar para a prova nesse nosso estudo direto? É hora de revisar. O que você vai revisar da crase? Primeira coisa, professora, não uso crase antes de palavra masculina. Segunda coisa, não uso crase antes de verbo. Terceira coisa, não uso crase antes do pronome pessoal ela. Quarta coisa, não vejo crase no a que acontece antes de palavra feminina dentro de um objeto direto. Então, essas são as maiores particularidades de prova. Se você já relembrar isso aí para sua prova, você não vai sofrer lá na hora. Porque aí você vai ver os casos particulares, onde você vai usar e tarará. Mas nessas situações você já não usa. Então, descarte essas situações de prova, beleza? Descarte essas situações em questão de prova, porque aí não temos crase, beleza? Amém. Temos duas questões para a gente resolver aqui. Olha só. Quanto às normas para o uso do acento grave na indicação da crase, olha só, assinale a alternativa incorreta. Olha no seu material. Por que aí no seu material a alternativa incorreta foi a letra A? Por que foi a letra A a alternativa incorreta no seu material? Por quê? Presta atenção. Diante do público, dirigiu-se a pessoas de todas as regiões. Ah, professora, pessoas é palavra feminina. É, só que quando você estuda crase, tem uma regrinha lá que fala que se lá no contexto da prova acontecer uma palavra feminina já no plural,
se tiver o A no singular antes dela, esse A não pode vir com crase. Para que aconteça crase no A, ele tem que vir no plural, concordando com pessoas, que é um substantivo feminino que já aconteceu no plural lá dentro. Então, cuidado. O A aí, para que estivesse correto, não deveria ter crase. Tá vendo? Não deveria ter o acento grave indicando a crase. Tá vendo como é que é? Por quê? Porque é uma regra, é uma das regras. Se você visualizar lá dentro do contexto, um substantivo no feminino, já no plural, se o A estiver antes dele, estiver no singular, não tem crase nesse A. Se o A que estiver antes desse substantivo feminino, já no plural lá, estiver no plural, o A estiver no plural fazendo as, aí acontece o acento grave nele, indicando a crase. Tá vendo como funciona? Pois é. Mais uma questão. Já estavam. E aí? Né? O que nós vamos fazer? Com crase ou sem crase? A poucos metros da clareira, a qual foram ter por um atalho aberto a foice. Preste atenção no que eu vou dizer para você que se encontra do outro lado. Por que o gabarito aqui é a letra C? Porque a palavra poucos é uma palavra masculina. Então, a poucos metros no A não tem crase. É o que eu expliquei para você. Olha só, agora aqui no nosso estudo direto. Beleza. A qual foram ter por um atalho. Foram ter por um atalho, né, assim, aberto a foice, né? A gente tem o a qual aí e a gente tem o quê? Antes desse qual nós não vamos usar o acento grave, tá? Por quê? Porque se fala a poucos metros da clareira, né? Então, a gente tem aí o quê? Não temos crase antes desse pronome relativo qual, tá? Amém. E aí, por que no último a última ocorrência do A é que vai ter crase? Porque a palavra foice é uma palavra feminina. Tá vendo como é que é? Pois é. Nós temos na palavra foice aí uma situação de ter uma palavra feminina. Então, ali vai acontecer o uso do acento grave no A. Tá vendo como é que funcionou? Pois é, viu? Então, essas são as ocorrências de crase modelo CRS. O que o CRS pode trazer pra gente em situação de prova. Agora, a gente vai falar sobre os pronomes relativos, a função sintática deles. No seu material, a professora Angélica colocou alguns exemplos. O primeiro lá é o seguinte: os alunos, olha o exemplo que você tem no seu material. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Professora, independente de qualquer função sintática do pronome relativo que, como é que eu tenho que fazer para eu saber essa função sintática do pronome relativo, professora? Principalmente no caso do que? Que eu trouxe o que aqui porque ele possui o maior número de funções sintáticas, maior quantidade de regras, né? Aí você pergunta, professor, o que é que eu preciso saber? Como é que eu vou saber a função sintática do pronome relativo, no caso do pronome relativo que, professor? Isso se aplica ao que e ao quem, beleza? Como é que você vai saber? Você vai pegar o que está depois do pronome relativo que e entender que você tem que montar a pergunta correta, porque a resposta dessa pergunta está na palavra que veio antes do pronome relativo que. Presta atenção. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Você vai pegar o que está depois do que, montar a pergunta correta, porque a resposta é a palavra que está antes do pronome relativo que. Então, olha só. Quem é que se prepararam bem? Os alunos. Perceba que daqui para cá, eu fiz uma pergunta. Quem é que se prepararam bem? Os alunos. Essa perguntinha que eu fiz foi para identificar o quê? O sujeito. Então, os alunos é o sujeito, a resposta da perguntinha que eu fiz, partindo depois do que veio depois do que ali. Então, eu peguei o que veio depois do que, o que tá aqui. Peguei o que veio depois dele, montei a pergunta correta, porque a resposta é a palavrinha que está antes do que. Então, sempre a pergunta tem que partir do que vem depois do que, para eu encontrar a função sintática na palavra que está antes do que. E aí, eu tenho a resposta com a função sintática. Se a resposta ali, os alunos, foi sujeito, qual que é a função sintática do pronome que? Sujeito.
Mesma coisa, no exemplo próximo, olha só. Esta é a casa em que vivi durante algum tempo. Aí eu pego o que está depois do que, olha. Vivi durante algum tempo onde? Na casa. Olha aí, a palavra casa apareceu antes. Na casa. Olha a minha resposta. Vivi durante algum tempo onde? Na casa. Olha aí. Ah, professora, mas não apareceu na ali não, hein? Lógico que não. Mas o em está antes do pronome que, porque o em mais a, na. Não é assim? Na casa. Então, qual foi a resposta na palavrinha casa anterior que eu tive ali? Ó, vivi durante algum tempo onde? Na casa. Opa! A expressão na casa é um adjunto adverbial de lugar. Então, qual é a função sintática do pronome que? Adjunto adverbial de lugar. Tá vendo? Porque a palavra que se refere sempre ao termo que o antecede. Olha que delícia. E aí a gente vai fazendo as perguntinhas. Vê o que está depois, monta a pergunta adequada para a palavra que está antes do que, sabendo ali a respostinha o que é, vai ser a função sintática do pronome que também. Se a palavra anterior ao pronome que for um sujeito, qual que é a função sintática do pronome que? Sujeito. Se a palavra anterior for um advérbio, adjunto adverbial, qual é a função sintática do que? Adjunto adverbial. Beleza? Amém. Vamos continuar então. A gente tem aí uma questãozinha de prova. Olha só. A gente tem aí o seguinte. Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. Isso é uma questão que o CRS trouxe tratando função sintática do pronome relativo. Olha que mamão com açúcar. Observe o enunciado. Você tem há coisas que aprendemos hoje. Olha só. Beleza. O pronome relativo que exerce função sintática de que? Olha aí, uma questão dada pelo CRS, tratando função sintática do que eu falei com você, que é a maior ocorrência na prova. Olha só. Qual que é a função sintática do que? Você vai pegar o que vem depois e perguntar para o que veio antes. Olha aí a função sintática do que? Você vai pegar, aprendemos hoje. Quem é que aprendemos? Nós, né? Nós aprendemos tarde, né? Aprendemos o que tarde? O que? Nós aprendemos o que? Coisas. Olha só. Nós aprendemos coisas tarde. Então, a palavra coisas que veio antes do que? Ela respondeu a perguntinha, não foi? Ó, nós aprendemos o quê? Coisas. Coisas aqui é o quê? Objeto direto. Que eu peguei o que veio depois e perguntei para a palavrinha coisas. E tive coisas na resposta sendo o quê? Objeto direto. Então, qual é a função sintática do pronome relativo o quê? Objeto direto também. Letra, resposta correta, letra C. Não é letra A, viu? Como tá no gabarito, quer dizer. É, letra C é a respostinha correta aí pra você, tá? No gabarito anterior aí tinha sido letra A, mas não é letra A, não é letra C, beleza? Pois é. Então, a gente tem que associar direitinho pra gente não errar em prova. E é isso. Nós fizemos um tour no nosso estudo direto, com destino à nossa aprovação na PMMG, tratando os principais assuntos de prova. Nós fizemos esse tour maravilhoso, né? Encerrando hoje aí esse 6º encontro, que não durará 1 hora, né, assim, mas a gente abordou todos os principais tópicos de prova para nossa aprovação. Então, assim, agora é confiar em Papai do Céu, né, assim, entender que se chegar a nossa hora a gente vai ser aprovado, se não chegar não vai ser. A professora Angélica tem 16 anos de profissão, então já passou por muitas coisas, muitas aprovações, muitas reprovações diante de várias coisas. Então, o meu dever aqui agora é desejar a você uma excelente prova, tá? Eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp agora para você um simulado com 100 questões para você praticar. Se você tiver adquirido o pacote de resumo, esse simuladinho tá lá. Se você não tiver adquirido, eu vou deixá-lo aqui no grupo para você praticar, beleza? 100 questões de língua portuguesa. Então, olha, desejo da professora que você tenha um excelente, né, um excelente dia de prova. Faça a prova tranquilo. Você sabe que em literatura você precisa ler a obra, não tem jeito. Eu aposto muito em questões de interpretação de texto. Então,
Vamos tentar responder tudo na maior tranquilidade possível, tá? Pra gente poder conseguir aí a nossa nota tão desejada, né? E a nossa aprovação nessa primeira fase do concurso público, beleza? Então, ó, um beijo da professora pra você, viu? E é isso, tá? Fique com Deus aí, excelente prova. Espero que eu tenha te ajudado muito, 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 tá? Porque a gente tá do lado de cá, né? A prof tá do lado de cá, pensando justamente na sua aprovação. A gente fala que tá todo mundo ansioso, né? Ansioso, o aluno, a professora ansioso, eu tô toda travada desse lado de cá. Por quê? Porque a gente preocupa com a aprovação de todos vocês, não é assim? Pois a gente lida com muitas pessoas, não é verdade? Pois é, então, ó, beijo da prof, viu? Um grande abraço pra você. Foi um prazer te ter aqui no Estudo Direto, tá? E excelente prova. Tchau, tchau. Foi.